Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Psi, o outro lado da realidade. Aqui com vocês é o professor Cauê, eu sou diretor aqui do Instituto de Parapsicologia e Ciências Mentais de Curitiba, professor de parapsicologia, ciências mentais, parapsicólogo, e é um prazer estar aqui com você para justamente estarmos trazendo perspectivas em relação à nossa realidade, falar sobre fenômenos psíquicos que envolvem a parapsicologia e, é claro, sobre a natureza do ser humano, nossas capacidades e todas essas perspectivas de enxergar a realidade. Sobre o episódio de hoje, prepare-se, porque hoje você vai ficar até o fim, porque a gente vai falar sobre vários casos de arrepiar, casos de vários fenômenos da parapsicologia. Eu vou trazer alguns conceitos dentro do âmbito científico de vários fenômenos que a parapsicologia estuda, várias hipóteses que sustentam todas essas experiências que a gente vivencia e, é claro, toda essa perspectiva de orientação para quem passa por essas experiências psíquicas. Então, antes da gente nos aprofundar nesse podcast, não deixe de curtir, de seguir, de se inscrever no canal, de comentar aqui sobre os seus casos, porque a gente está aqui também com toda a nossa equipe, selecionando os melhores casos para trazer aqui uma explicação, uma compreensão e todo um embasamento científico que a parapsicologia tanto estuda. Vale ressaltar que a parapsicologia, desde 1969, é uma disciplina legítima da ciência, na qual houve um grande marco, de ela se tornar convidada à Associação Americana para o Avanço da Ciência, a Parapsychological Association, e aqui a gente fala sobre ciência. Então, a parapsicologia não é religião, parapsicologia não é misticismo, parapsicologia não é esoterismo. Parapsicologia, sim, é experimentos, é artigos, é cientistas, e no mundo inteiro temos vários nomes e cientistas que contribuem com essa ciência surreal. Uma ciência que realmente vem a trazer explicações para muitas coisas que são vistas como até mesmo, entre aspas, inexplicáveis. Perspectivas em relação a comunicações que são além dessa forma que estou fazendo com vocês, de forma verbal, mas sim talvez por algum outro canal de comunicação que popularmente é também conhecido como sexto sentido, ou também, dentro da parapsicologia, percepções extrasensoriais. Então, meus queridos, vamos então trazer uma explicação bem interessante sobre os fenômenos que a parapsicologia estuda. Só para recordar, no primeiro episódio eu contei um pouco sobre a minha história, o que nos fez estar no lugar onde nós estamos, compartilhando esses conhecimentos, desmistificando a parapsicologia. No segundo episódio, a gente justamente trouxe explicações, conceitos, uma pincelada sobre a história. Então, se você quiser entender mais sobre a parapsicologia realizada aqui no Instituto, uma instituição que atua desde 1999, são 25 anos que a gente vem formando parapsicólogos no Brasil. E após a pandemia, parapsicólogos fora do Brasil, alunos de várias regiões, tanto do Brasil quanto brasileiros que estão fora desse nosso país. Com a tecnologia isso nos permite, E sobre esse nosso episódio nós vamos falar sobre esses casos. Mas antes de falar sobre casos, a gente precisa entender, por exemplo, o que os grandes grupos da parapsicologia. Nós temos 3 grandes grupos. O primeiro grupo, ele envolve, o primeiro grupo dos fenômenos psi, que são fenômenos de laboratório, envolvem os fenômenos de percepção extrasensorial. Opa, que nome é esse? Deixa eu te ajudar. Percepção sensorial
opa, você entende, né? Talvez seja uma percepção, uma forma de obter uma informação através dos nossos sentidos. Percepção sensorial. Agora, quando a parapsicologia vem com Joseph Banks Heine, que é o pai da parapsicologia, lá na década de 30, e cunha esse termo, percepção extrasensorial, dá a entender que é uma percepção que vai além dos nossos sentidos. É uma forma de perceber e captar informações que não utilizam os nossos 5 sentidos, como a audição, a visão, o olfato, o paladar, né? E toda essa compreensão de forma sensorial, mas sim extrasensorial, a partir de outros canais de obtenção de informação. Mas calma, tá muito confuso isso aí. Deixa eu entender através de um exemplo. Algumas pessoas, elas parecem sentir energia. Você talvez, quando chega num determinado ambiente, ninguém falou nada, ninguém disse nada, mas só de você ultrapassar a porta de um ambiente para o outro, parece que você sente uma energia muito agradável ou muito pesada. Parece que você consegue interpretar, ou como se fosse um radar, perceber as frequências de um determinado ambiente sem ninguém dizer nada. Vou dar um exemplo mais corriqueiro, né? Entre casais, às vezes acontece uma discussão de uma relação e tudo mais, né? Ambos saem ali para trabalhar, fazer as suas rotinas, e de repente um chega antes de em casa e o outro, né, chega pouco tempo depois. Parece que o clima muda, a energia muda. Às vezes você vai na casa de um amigo, de um conhecido, né, ou enfim, às vezes até a negócios, e você sente, nossa, que coisa esquisita, tô sentindo um arrepio, uma coisa assim como também, né, às vezes só de entrar num determinado ambiente a gente sente uma energia muito agradável, uma sensação muito agradável. Podemos começar a trazer nome a essas percepções de percepções extrasensoriais. Às vezes uma forma intuitiva que chega para a pessoa, tenho que falar com tal pessoa, aconteceu tal coisa, mas tá tudo bem, tá tudo certo, ela não te contou nada sobre a vida dela, mas essa informação chega para você, sem uma explicação às vezes lógica, simplesmente chega. É como um download que veio e às vezes é tão forte, tão intenso, que tem pessoas que sentem equivalente às sensações de uma outra pessoa que está, por exemplo, em um perigo, né? em um risco de vida, em algo relacionado à sobrevivência. Tem muitos casos de pessoas que têm um vínculo afetivo muito grande, seja a relação mãe e filho, pai e filho, entre casais, entre grandes amigos, entre pessoas que a gente tem um grande apreço um pelo outro, de às vezes a pessoa passar por um risco mesmo, às vezes um ataque cardíaco em que a pessoa sobrevive de fato, mas uma outra pessoa a quilômetros de distância, sem comunicação por telefone, sem telegrama, sem sinal de fumaça, a pessoa sente no corpo dela uma sensação no coração. E às vezes essa sensação ela vem carregada com a informação de quem é essa sensação. Então na parapsicologia a gente também tem essa percepção de identificar o que é nosso e o que não é nosso. Se essa sensação que não tem às vezes uma causa racional de percepção no corpo, pode ser que seja uma causa de uma outra pessoa que você tenha vínculo. É claro que a gente precisa investigar tudo isso. Mas tudo isso são alguns exemplos de casos para você entender o que é essa tal de percepção extrasensorial. E para trazer esse ponto, eu acho que é interessante e vale a pena explicar que nós, seres humanos, somos seres limitados. Eu e você somos limitados. A nossa visão, ela é limitada. Você, com o seu olho normal, né, em condições normais,
você consegue enxergar uma faixa de frequência entre o violeta e entre o vermelho. Por isso que existem equipamentos de ultravioleta, infravermelho. Por isso que existem tecnologias que conseguem perceber determinadas frequências que o nosso próprio olho não enxerga. Nossa audição é muito pequena se compararmos com a audição de um cachorro, por exemplo. Imagina agora, se a gente fosse capaz de ter uma audição tão potente de começar a ouvir todas as patinhas da formiga andando pela sua mesa agora. Seria um pouco esquisito, não é mesmo? Talvez seja um pouco estranho, mas fomos feitos dessa forma, em condições naturais. Nossos sentidos também são limitados. E não é porque eu não consigo enxergar, eu não consigo ouvir, ou eu preciso de equipamentos específicos, né, para perceber essas outras frequências, que não exista uma outra realidade. Agora mesmo, né, para você estar ouvindo esse podcast, onde quer que você esteja, no YouTube, no Instagram, onde quer que você esteja acessando isso, você precisa de internet. E existem ondas, literalmente, se conectando no seu aparelho onde você está recebendo isso, que você não está enxergando, mas você está vendo isso funcionando. E o curioso de tudo isso é que nós também, como seres humanos, temos essas capacidades. Capacidades que muitas vezes são confundidas como coincidências. As coincidências, na verdade, são causas desconhecidas, que damos esse nome de coincidências. Nossa, que coincidência, eu conheci, estava pensando no fulano e o fulano apareceu, o fulano me ligou. Nossa, que coincidência, eu estava precisando mesmo de uma pessoa para aquele serviço bem específico e brota uma pessoa na empresa, na sua casa, toca a campainha. Será que é realmente coincidência? Ou parece que temos uma certa comunicação ou uma rede que está tudo interligado desses nossos pensamentos, desses desejos, de todas essas perspectivas? É sobre isso que a parapsicologia gosta de estudar e perceber. Para isso, esses fenômenos, né, de grandes grupos que eu comentei agora, chamado percepções extrasensoriais, eles têm alguns fenômenos principais. Talvez você já tenha ouvido falar lá vendo X-Men, Star Wars, ou até mesmo muitos filmes de Hollywood que acabam até mesmo, como eu posso dizer, dando uma exagerada. Já ouviu falar em telepatia? Comunicação à distância? Pois é. E se eu te falar que a parapsicologia já fez diversos experimentos com pessoas comuns e chegou à conclusão e uma demonstração estatística de que isso existe, de que é possível a gente se comunicar sem eu dar uma expressão facial, verbal, né, ou apontar. Pessoas em locais isolados se comunicando entre si. Calma que a gente vai falar sobre experiências científicas, laboratórios, publicações, cientistas, porque o que eu estou falando é muito diferente daquela visão hollywoodiana de você simplesmente acreditar que existe um telepata num local e ele está lendo todas as mentes. Não é sobre isso. É sobre a possibilidade real de uma comunicação de informações, de cores, sensações, formas, às vezes palavras, às vezes informação sobre o que está sendo pensado e o que está sendo recebido. Então, no mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, na Rússia, no Japão, na Alemanha, em Edimburgo, em várias localidades, a parapsicologia ela é estudada e a partir de relatos de pessoas do mundo inteiro, muitas vezes relatando
coisas que vão além dessa nossa visão tradicional. Então, um caso que é bem curioso, bem interessante, talvez até às vezes acontece com você, ou de forma espontânea, como esses que eu citei, de você vir uma pessoa na mente, aconteceu tal coisa, você liga, confirma essa informação, mas não viu uma mensagem dela, simplesmente vê essa informação. Existe um livro chamado Canais Ocultos do Espírito, que para o Brasil ela veio com essa tradução, em que mind era equivalente a espírito, mas né, a tradução poderia também ser Canais Ocultos da Mente, nesse sentido, da Louisa Hine, que é a esposa do Joseph Banks Hine, em que ela traz muitos relatos, muitos casos em que chegam a ela pessoas relatando sobre isso. Um caso muito interessante, existe uma avó que ela mora na Califórnia e os filhos moram lá em Geórgia, que são quilômetros de distância. Simplesmente ela acorda no meio da noite com uma forte sensação de que o neto dela, ou seja, filho dos filhos dela, está passando por um grande perigo. Está sufocada, ela sente uma falta de ar, e imediatamente ela vai, pega o telefone, liga para os filhos e os filhos atendem. E ela imediatamente fala, vai lá ver o pequeno, que o pequeno está passando mal e tal. E o filho vai lá e responde para a mãe, né? No caso, para a avó. Como é que você sabe? Ele realmente estava, a gente acabou de acordar e foi lá intervir. É como se ela tivesse uma percepção extrasensorial e informou para que pudesse a tempo ter uma intervenção, ter uma ajuda, ter um processo. E os filhos inacreditados assim com a situação. E aí é comum, né? A gente brinca, no Brasil a gente brinca, você é uma bruxa, você é não sei o quê. Será mesmo? É uma capacidade que o ser humano tem. E que muitas vezes as pessoas também não querem que a gente possa ter acesso ou compreensão de que isso é possível. Vou dar um outro caso de grande relevância nos Estados Unidos. Na época da Guerra Fria, houve um programa militar em que a nação americana investiu bilhões de dólares para um programa chamado Stargate, em que o propósito desse programa era a produção ou a coleta de paranormais nos Estados Unidos. Para quê? Para quê? Claro, exército, tudo mais, Guerra Fria, começou a ter uma questão de espionagem. Isso tudo também está relatado, está publicado. Muitos desses documentos estavam em sigilo e recentemente foi aberto alguns dos arquivos que estavam lá como segredo do governo, trazendo experiências com resultados incríveis. Ao ponto de, por exemplo, o exército ter uma suspeita de que numa coordenada geográfica X pode ser que tenha uma base russa escondida. Como que eles podem verificar isso? Vamos levar ali então um soldado para fazer uma aproximação, ou vamos passar um avião. Mas olha o risco de tudo isso. E eles começaram a perceber que, poxa, tinha pessoas que tinham uma capacidade psíquica chamada visão remota, que você dava a coordenada e a pessoa conseguia, com a consciência dela, com a mente dela, visualizar em tempo real o que estava acontecendo naquele local. Sem deslocamento aéreo, só com a consciência dela. Isso foram alguns casos tremendos, com resultados incríveis, né? É claro que precisa ser levantado um fator ético aí envolvido. Um fator muito importante, um fator ético envolvido, que é o uso inadequado dessas capacidades psíquicas. Mas a gente aqui, né, no Instituto, inclusive, várias alunas, algumas alunas, inclusive,
em sala, né, como professor de parapsicologia, a gente coleta alguns relatos muito curiosos. Essa mesma percepção, essa capacidade, ela também pode ser utilizada a serviço da humanidade. Como? Como assim? Bom, temos uma aluna aqui no curso de parapsicologia, né, que está finalizando a pós-graduação, que ela atua como uma investigadora de pets. Ou seja, tutores ligam para ela, e isso tem um histórico já, isso está sendo registrado também, e falam: fulana, meu cachorro fugiu, tô preocupada, já tô dias procurando, e dão algumas informações a ela, como um nome, né, uma foto, algo específico, né, sobre o cachorro, o nome, né, enfim, alguns elementos, e ela acessa por uma visão remota o local onde está esse cachorro. Ou seja, com muitos casos de recuperação desses animais. Olha que interessante, gente. Nos Estados Unidos, mais uma vez, existem médiums que estão sendo utilizados de forma integrada com a polícia para resolução de casos criminais. Olha a amplitude de aplicações que essas capacidades psíquicas, que muitas vezes são, às vezes, de forma espontânea, em alguns casos de pessoas, ou até mesmo também é possível a gente vivenciá-las, né? Ou até mesmo treiná-las para utilizar a serviço da humanidade. Então, a parapsicologia, ela estuda isso em métodos científicos também. Quero trazer para vocês, por exemplo, um caso, né? Um experimento, na verdade, que é replicável no mundo inteiro, que é o experimento Ganzfeld. Que é um experimento, justamente, você pode pesquisar, né? Em que duas pessoas estão em locais isolados, um emissor e um receptor. Um emissor, ele está num local que é completamente isolado de magnetismo, de todas essas ondas e, obviamente, acústica, para que ele não tenha contato com quem é o receptor. Esse emissor, ele tem uma base de vídeos e imagens, de 1 milhão de vídeos e imagens de forma aleatória, aperta um botão, vai selecionar um vídeo dentro dessa grande base de dados, por exemplo. E existe o receptor, que está lá num estado específico, que é o estado Ganzfeld, em que o corpo dele está completamente relaxado, em que a visão busca uma neutralidade dos sentidos, a audição ela está com um ruído branco, tá? Ou um ruído rosa, que é aquele barulho de TV antiga desligada, o barulho de cachoeira, de chuva. E, né, o experimento mais caseiro é com bolinhas de ping-pong com luzes vermelhas, fazendo uma luz sobre essas pessoas que poderiam até ficar de olhos abertos. Chega um determinado momento que a visão ela fica cinza, ela fica neutra. E dentro desse momento, o emissor busca enviar esse alvo aleatório. Como assim? Que alvo? Dá um exemplo aí. Uma cachoeira, por exemplo. Uma cachoeira lá no topo. Vamos imaginar as cataratas do Iguaçu. É uma coisa gigante, um monte de cachoeira, uma coisa bem grande. E a pessoa está assistindo aquilo e ela vai intencionar o envio dessa informação lá para o receptor que está naquele estado. O receptor está sendo gravado tudo, está relatando as informações que chegam para ele. Ao final dessa sessão, o receptor sai daquele estado e ele vai escolher um alvo dentro de 4 possibilidades, sabendo que um dessas 4 possibilidades é o alvo lá do emissor. O nível de assertividade, gente, é grandioso, isso é replicável, ou seja, as pessoas isoladas conseguem se comunicar, acertar o alvo, né, com todos esses processos de isolamento e de cuidados para que o experimento realmente seja fidedigno e o que é relatado pela pessoa que está naquele estado é avaliado, se faz sentido também. Então é comum nesse exemplo o receptor
Nossa, água, alto, nossa, barulho, água, cachoeira. E ele vai relatando vários elementos que chegam a ele. Então é avaliado o áudio, avaliado o alvo que ele escolhe. E isso é uma das formas atuais de medir e de comprovação, evidências científicas de como que acontece essas percepções extrasensoriais. Então, é muito importante a gente ter essa clareza de que a ESP, que é um dos 3 grupos que numa outra oportunidade a gente vai ter que olhar para isso, envolve vários fenômenos. Eu citei aqui um deles, que é a telepatia, a comunicação entre mentes. Também tem outras pessoas aqui que eu quero convidar que estabelecem essa comunicação telepática com animais também. Enfim, clarividência é mais um desses fenômenos dentro das percepções extrasensoriais que envolve a possibilidade de um objeto, de um ambiente trazer uma informação à sua consciência, à sua mente. E curioso, né? Vou dar um exemplo que às vezes é até corriqueiro para mim. De vez em quando, com várias pessoas, às vezes a gente perde um determinado objeto. Meu Deus, perdi um objeto. E aí, depois de um certo tempo, passam uns dias, onde que está esse objeto? Aí tem aquelas brincadeirinhas, chama o seu lourinho. Mas, às vezes a pessoa ela fica lá, procurando, e não acha, e quando ela desisto. E ela vai lá, sei lá, fazer um café. E ela, exausta mentalmente, ou antes de dormir, ou alguma coisa nesse sentido, ela altera a consciência dela e vem o local exato de onde está o objeto. Às vezes vem a percepção de vai olhar debaixo daquela revista, entre a revista, e a pessoa vai lá e encontra esse objeto. São alguns dos relatos que muitas vezes são até corriqueiros e que fazem parte do nosso cotidiano e que muitas vezes a gente não dá bola. Às vezes a gente simplesmente acha que, nossa, graças a Deus, isso aconteceu, consegui achar. Mas são métodos e ferramentas e capacidades da nossa própria natureza humana que a gente tem essas possibilidades. Então, tem muitos fenômenos que a gente tem que falar nesse podcast e a gente vai falando de pouco em pouco. Só para fechar essa questão da percepção extrasensorial, a gente tem um outro fenômeno desse grupo, que é a pré-cognição, que também é popularmente chamado de premonição. No Brasil já teve vários filmes, premonição 1, 2, 3, 4, 5. Veja, aquele filme, ele retrata, claro, de forma exagerada, é óbvio, é um filme, mas coisas que existem relatos no mundo inteiro também, que são descritos. Catástrofes que vão vir a acontecer, muito sensitivos e psíquicos captam antes, publicam em redes. Um dos casos mais escandalosos que aconteceram foi nas Torres Gêmeas também. Teve um índice gigante na véspera e dias anteriores de pessoas relatando, escrevendo em blogs, escrevendo em vários processos, torres caindo, incêndios, catástrofes, gritos, uma série de elementos em que envolvem todo esse processo sobre algo que vai vir a acontecer. A precognição consiste nisso. É um fenômeno em que nós podemos captar uma informação sem uso dos nossos 5 sentidos ou uma inferência lógica. Por exemplo, hoje tem a coisa do Bitcoin aí, O Bitcoin vai crescer, tudo bem, eu posso prever que o Bitcoin vai bater 100 mil dólares. Isso não é uma previsão, uma pré-cognição, e sim uma previsão, uma inferência lógica, uma probabilidade. A gente está aqui falando de realmente situações em que a pessoa não tem conhecimento prévio, mas ela capta um evento que vai vir a acontecer. Então, a pré-cognição é muito comum por sonhos. Tem muitas pessoas que relatam, principalmente nas aulas, no Instagram, que a gente recebe de pessoas que já vivenciaram isso com várias evidências,
que confirmaram essas informações. E é muito curioso isso, é impressionante como que existe essa possibilidade. Sim, existe. Existe. E a gente pode ajudar as pessoas a ter uma forma de conduta sobre isso. Porque tem pessoas que acreditam que estão ficando loucas. Tem pessoas que não conseguem lidar com essas informações. E muitas vezes na orientação parapsicológica que a gente vai conseguir ajudar a orientar e perceber que isso é relatado, isso é uma capacidade, nós podemos lidar com isso de uma forma muito mais leviana. Não leviana no sentido ruim, mas algo a serviço disso, porque nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, pessoal, a gente entende que todos esses fenômenos eles são parte da nossa natureza. Se alguns desses exemplos que eu citei agora fazem sentido para você, ou você já vivenciou isso, e às vezes a tua família não acreditou, né, achou que não deu voto de confiança, associou você como algo, né, como um bruxo, como uma situação, como no mau sentido, né? Entenda que a parapsicologia é esse campo de estudo científico que busca a compreensão de todas essas evidências, de pesquisas, de experimentos e de como lidar com todas essas capacidades. Caso faça sentido para você, nós temos aí, em maio, iniciando uma nova turma do curso de Parapsicologia e Ciências Mentais, a nível profissionalizante, na qual, com apenas o ensino médio, você pode se tornar um parapsicólogo e atuar profissionalmente, assim como também, se você já tem o ensino superior, a nível de pós-graduação com reconhecimento pelo MEC. Venha se autoconhecer, venha se transformar, venha ampliar suas percepções de enxergar a sua realidade e, é claro, compreender a sua natureza humana. Então, meus queridos, nós vamos falar muitos assuntos por aí, nós vamos trazer convidados também para participar do podcast O Outro Lado da Realidade. Eu peço a sua ajuda, porque juntos somos mais fortes, de levar esse canal mais adiante, de levar sabedoria e conhecimento para mais pessoas, para a população. Então, siga o canal, curta, siga o perfil Parapsicologia Curitiba, no YouTube também. Curta, comenta e vamos juntos aí ampliar as percepções da realidade, levar esse conhecimento para mais pessoas, compreender todos esses mecanismos que estão até mesmo à fronteira da espiritualidade, pois, né, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Então, cá estamos também para compreender todas essas percepções e naturezas. Casos, comente, coloque aí no Instagram, por isso que eu falei, siga no Parapsicologia Curitiba, que semanalmente a gente abre para que nós possamos receber casos, né, de várias cidades, de várias pessoas, para identificar, perceber, às vezes a gente tem dúvidas, será que isso é uma telepatia, uma clarividência, será que é um fenômeno mesmo? Né? Porque existe também essa possibilidade. Então, meus queridos, eu desejo a vocês, né, um momento maravilhoso, independente de quando que você está vendo esse vídeo, muitas boas energias a você, muitas energias psíquicas maravilhosas, que Deus abençoe a vida de vocês e que estejamos juntos nos próximos episódios, trazendo mais percepções do podcast Psi, o outro lado da realidade. Um forte abraço.